sigo. E ele trouxe essa mensagem. Eu achei muito bonita a parte que ele colocou. Eu falei, um dia que eu tiver oportunidade, eu vou levar essa mensagem. Eu fui visitar a mãe, ela me deu a oportunidade. Amém? Então, assim, ó, essa é uma passagem, irmãos, muito conhecida. Eu aposto que todos aqui já ouviram várias vezes sobre essa mensagem. Ela é uma passagem emblemática, épica, uma verdadeira batalha. E nós cristãos travamos todos os dias batalhas. E aqui está, nesse texto, uma forma de nós aprendermos como vencer essas batalhas. De que forma? Jesus nos ensinou. Ele deixou um ensinamento para nós ali. Como que nós vamos vencer essas batalhas? A passagem é no livro de Lucas, capítulo 4. A tentação sobre Jesus. Já ouviram falar? Alguém que já ouviu, já conheceu essa passagem? Passagem muito conhecida, né? Jesus sendo tentado. Lucas, capítulo 4, versículo 1 em diante. Amém? Amém. Diz assim então: E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, e naqueles dias ele não comeu nada, e terminados eles, teve fome. E disse-lhes o diabo: Se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levantou-o num alto monte e mostrou em um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Ele se aproximou para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhes: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos sobre ti, para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento teu pé nunca tropece contra uma pedra. E Jesus respondeu: Disto estás, escrito estás, tu não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo a toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Algumas outras traduções vão dizer assim: ausentou-se dele até um tempo oportuno. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos a Ti, Espírito Santo, meu amigo, vem sobre este lugar, nos envolve, Senhor Deus Todo-Poderoso, com Sua glória. Usa a minha boca, Espírito Santo de Deus, que seja um instrumento de ensino, que seja um instrumento de paz, um instrumento de vida para as pessoas, Senhor Deus, que aqui estão buscando a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Oramos a Ti, Pai, neste momento, pedindo a Sua gloriosa vida aqui nesse lugar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Usa-me, Senhor Deus. Usa cada um que está aqui, Pai, que podemos sentir a Ti a cada momento, o Espírito Santo de Deus. Assim é a nossa oração hoje, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Passagem então, né, irmãos, como eu falei, muito conhecida. O que estava acontecendo aqui? Jesus então começa o ministério dele. Foi batizado por João Batista. E ele então, logo que ele é batizado, o Espírito Santo aparece em forma de uma pomba sobre a cabeça dele, e veio uma voz do céu que diz: Eis o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. E a Bíblia vai dizer sim que logo após, Jesus foi conduzido ao deserto. Então, teve esse momento glorioso. Já imaginamos esse momento, né? Aqui todos aqui já participamos do batismo, né? Várias pessoas, aquele momento incrível que as pessoas se dedicam, falam publicamente: agora eu sou de Cristo, né? Agora você veja Jesus sendo batizado.
O Espírito Santo descendo naquele momento. E uma voz do céu dizendo: eis o meu filho amado. As multidões que estavam ali viram isso, escutaram, falaram: isso não é normal. Isso não é normal. Até hoje, no batismo que eu fui, eu não ouvi essa voz. Mas naquele momento, aquele povo ouviu essa voz. Mas então, logo que acontece isso, Jesus é levado ao deserto. O que é o deserto? O deserto é um lugar de solidão. O deserto é um lugar de aprendizado. Temos várias passagens, né, da Bíblia ensinando que o povo foi para o deserto para aprender com Moisés, Abraão, várias passagens. Então, nesse dia, o diabo ele vai tentar Jesus. Jesus era Deus, mas ele se fez homem por nós. E para sentir tudo o que nós sentimos e para dizer assim, ó, eu venci, vocês também vencerão, ele foi tentado em tudo. E no livro de Hebreus, ele diz assim: o homem que em nada pecou, por isso ele conseguiu. Então, o diabo, sabendo disso, o diabo astuto como ele é, o diabo ele é um enganador, ele é um sugestionador, ele é um questionador. Ele não vai chegar para você e dizer assim: eu sou o diabo e vim te pegar. Não vai chegar para você assim, mas ele vai chegar até você se questionando. Ele vai dizer assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pão. Tu és o Filho de Deus, né? Se não é quem o povo ouviu lá no batismo, você sendo recebendo. Então ele questiona a Cristo naquele momento. Para nós falar disso aqui, às vezes até é simples. Transforma pedras em pão. Mas alguém de nós aqui já jejuamos, né? Eu confesso, para mim o jejum é um sacrifício gigante. Porque ficar sem a primeira refeição do dia, sem o café da manhã, é muito difícil para mim. A minha esposa que acompanha, às vezes a mãe também acompanha, sabem a quantia que eu sofro no jejum pela manhã. Ficar até o meio-dia só sem comer. Agora imaginamos ficar um dia inteiro. Agora imaginamos uma semana sem comer. Num deserto, com um calor. Se hoje nós às vezes, né, temos aí onde nós ficarmos, nossa casa, uma aguinha gelada, muitas vezes, um ventilador para poder amenizar. Jesus estava no deserto e durante 40 dias ele foi tentado. E a Bíblia fala assim, ó, que ele sentiu fome. E aí veio o diabo. Quando ele sentiu fome, no ponto vulnerável dele, o diabo chegou. Então o diabo ele vai usar, muitas vezes, na nossa vida, esses questionamentos. Ele vai dizer assim: irmão Ivo, você está cuidando daquela igreja lá? Não, você não. Como que não? Vocês estão aqui há 2 anos cuidando e a igreja está funcionando, nunca parou a igreja. Isso é o que o diabo vai colocar na nossa mente. Não, você não é capaz, você não vai conseguir. Não, você não é tão boa cozinheira, Camila. Ele vai tentar chegar nisso. Ele vai tentar questionar. Não, Giroso, você não prega também. Ele vai começar a colocar coisa na sua cabeça. Mas Jesus diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque não é das coisas materiais aqui da terra que nós estamos interligados, as coisas espirituais. Quando nós estamos dependentes de Cristo, nós dependemos dele, ele provê na nossa vida. Ele vai prover nesse momento. Então ele sempre vai questionar. Quando alguém vir te questionando sobre a sua vida, atenta que isso pode ser o diabo. Uma outra passagem, um outro ensinamento que a gente aprende. O diabo, ele sempre vai aparecer num momento oportuno. Ele apareceu para Jesus no momento que Jesus estava fraco. Jesus estava fraco. Era homem, era carne naquele momento. Então, ele viu um ponto vulnerável em Cristo e falou assim, agora é a hora de eu atacar. Agora eu vou atacar ele. E muitas vezes, Satanás faz isso na nossa vida. Ele procura encontrar pontos fracos na nossa vida e ali ele vai tentar atacar. Eu achei interessante a colocação que esse rapaz colocou, falando sobre a bebida. Né? As pessoas, às vezes, né, enchem, né, a cara, não estão questionando quanto beber, mas quando a pessoa fica bêbada, ela fica vulnerável. E às vezes, muitas vezes acontecem coisas ruins porque a pessoa ficou vulnerável. Né? Então, é nessas situações que o diabo vai tentar. Como eu posso vencer isso?
vigiando as minhas situações, vigiando esses momentos que eu sou fraco e que aquilo que eu posso enfraquecer, aquilo que eu posso cair, é naquele momento então que Cristo me fortalece, né? E eu posso vencer. Evite, vigie. A Bíblia fala vigiai e orai. Vigie esses momentos que você pode ficar vulnerável. Se você tem uma fraqueza, você sabe que em certas coisas você é mais fraco, vigie, né? Peça a Deus força para você vencer aquela tentação. Outro ensinamento. Ele vai querer encurtar o tempo daquilo que já é teu. Como assim, irmãos? O diabo levou o lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe: eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, toda a sua glória, porque para mim foi dado, e eu posso dar a quem eu quiser, com uma condição. Então, se me adorares, tudo será teu. O diabo falou para ele. Jesus respondeu: está escrito, adore só o Senhor teu Deus, e somente a Ele preste culto. Como assim, irmão, ele vai encurtar aquilo que já é seu? Todos nós sabemos quem é Cristo. O Velho Testamento inteiro apontou para Cristo. Todas as passagens estavam apontando para Cristo. As pessoas viram quem era Cristo. Nós sabemos de quem é a vida de Cristo. Nós sabemos que o diabo também tinha conhecimento que a glória desse mundo era para Cristo. Mas o que ele quis fazer? Ele quis tirar esses 3 anos e meio do ministério de Cristo e quis encurtar. Eu não precisa passar por tudo isso. Só me adore. Deixa eu sentir que é ser Deus por um momento, somente me adore. E esse tempo que você vai levar, né, para conquistar aquilo que já é teu, já não precisa mais. Então, todos nós temos um propósito na nossa vida, temos uma missão. E muitas vezes vão se apresentar situações na nossa vida para encurtar, né, aquilo que é nosso propósito. Um exemplo, muitas vezes assim, vamos ter uma promoção no nosso emprego, no nosso serviço. Vamos ter uma promoção. Mas isso é um processo até chegar nessa promoção. Existe um processo. E daí vem alguém e se apresenta para você e fala assim, viu, se nós puxar o tapete daquela pessoa lá, você vai mais rápido. Viu, se nós desviar isso aqui, você vai conseguir mais rápido. Então o Satanás, ele vai chegar até nós, vai se apresentar encurtando o tempo de uma forma pecaminosa. Porque o benefício do pecado o estrago que o pecado faz na vida é muito grande. Mas na hora o que ele se apresenta, às vezes é prazeroso. Não vai dar nada. Isso não vai dar nada. Não vai dar nada. E é nessa forma que muitas vezes ele consegue derrubar a pessoa. Porque ele encurta esse tempo. Então, às vezes, nós estamos em Cristo, nós sabemos que Deus vai nos dar a vitória. Nós sabemos disso. E às vezes as pessoas se apresentam. Eu vou confessar para vocês aqui agora algo aconteceu comigo sobre isso. Há um tempo atrás, né, sabe que eu estive na prefeitura. E por um momento da vida, passou pela minha cabeça em ser prefeito. E eu comentei com uma pessoa. E essa pessoa falou assim, o caminho mais rápido é você ser secretário de saúde. Lá, você vai ser mais rápido para você chegar a ser prefeito. E eu pensei, sabe uma coisa? Pode ser. Eu posso transformar, Deus está me dando sabedoria, eu posso mudar. E eu fui para a secretaria. Mas Deus não me queria lá dentro. Deus não queria. E o que ele fez? Esse tempo que era, se eu fosse, seria um processo até eu chegar, quem sabe ser um vereador, quem sabe ser assim, até chegar, né? Fui tentar me cortar. E o que aconteceu? Os irmãos viram, passei uma luta gigante. Muitos aqui não sabem como estava funcionando, mas eu passei uma luta gigante. Eu tentei me cortar. Isso é um testemunho que eu quero contar para vocês, que aconteceu na minha vida. Então, sim, o diabo se apresenta dessa forma. Eu estava lendo hoje, que eu estava lendo sobre isso, e me veio isso na minha cabeça, assim, tá vendo? Eu escutei uma pessoa que não estava frequentando a igreja, uma pessoa que não tinha um bom testemunho, né? E eu ouvi essa pessoa, deu ouvido. E isso quase me levou à ruína.
quase me levou ao ruína. A sorte que Cristo falou assim, filho, não é lá que eu te quero, é aqui que eu te quero. Amém. É aqui. E quando você volta para a direção de Cristo, quando você volta para o propósito teu, Deus te abençoa. Né? Eu contei aqui meu testemunho da minha loja, como está a minha vida. Então, você acorda, você cai em si, peraí, o que está acontecendo comigo? Peraí. Deus fala assim, vem cá, filho, eu quero mudar a tua história. É aqui, mas é aqui, ó, nesse caminho. Então, o diabo ele vai chegar para você e encurtar esse caminho. O diabo, ele conhece o inimigo dele, que somos nós. Ele conhece. E ele, a forma que ele conhece, ele começa a observar como está sendo feito. Cada vez que Cristo, né, respondia a ele, o que Cristo dizia assim? Está escrito. Está escrito. Eu falei, opa, essa é a forma que ele está me pegando aí, está me derrubando. O que o diabo fala para ele? Viu? Está escrito. Levou ele no pináculo do templo, como a gente leu ali, assim, ó, está escrito. Você vai dar a ordem, né? Você jogue daqui, porque você vai dar a ordem, os teus anjos eles vão vir e vão te pegar. Então, está escrito, está lá em livro de Salmos, é Salmos, né? Ele vai usar essa parte. Né? Então ele conhece, ele sabe aonde nós temos a dificuldade, ele sabe como às vezes atacar. Né? Então ele vai usar às vezes, muitas vezes, no momento que você está confortável, uma situação confortável. Eu sempre brinco com as pessoas, né, como eu falei, o diabo não se apresenta como um chifrudo, com um tridente na mão, como, né, uma pessoa feia, como a gente tem essa imagem dele. Não, ele se apresenta como você daquela maneira que não te assusta. Você não vai te assustar da forma que ele vai chegar até você. Porque e com essa situação ele vai estar confortável. E aí ele vai te atacar. Né? Então ele usou também a palavra. Ele vai correr um bicho vermelho chifrudo, né? Como eu começo a me combater contra isso, nesse embate? Esteja preparado antes do embate. Né? Esteja preparado. Como que eu me preparo? Revestimos do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo encheu Jesus Cristo. Né? Revestiu ele, desceu sobre ele. Entendeu? Então ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. É dessa forma que ele foi para o deserto. Cristo conhecia muito bem a palavra. Então ele estava cheio do Espírito Santo e também conhecia a palavra. Ele sabia como agir, como que ele usar, que versículo, que palavra que ele usaria. Quando eu volto de Foz do Iguaçu, existe um outdoor gigante perto de Matelândia, citando Mateus, que ele fala assim, ó, medita, quando vir a tentação, medite na palavra, que é o versículo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, use a palavra. Quando vir uma tentação, um momento difícil, medita na palavra, se encha, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que estar preparados. Sabemos que a vitória vai vir? Vai vir. Então tem que ficar confiante, é em Cristo. Não é hoje, não vê hoje, não vê, mas vai vir. Não vai vir. Eu vendi o meu carro esses tempo atrás e eu passei durante 7 meses, todos os dias, procurando um carro de internet. Todos os dias eu procurava, eu olhava. Eu acho que eu vi mais de 100 mil carros, eu acho que eu vi, porque todos os dias eu reservava lá 30 minutos do meu dia para me pesquisar. E olhava, né, quem já ouviu ali, os preços dos carros agora dispararam, é um absurdo, né, não está em condições. 100 mil carros, 100 mil carros. carros. O pessoal fala assim, mas por que você não compra? Né? Por que você não compra? Você tá, né, vendeu o teu carro à vista, por que você não compra? Eu falei, não, calma, vai vir. Eu creio em Cristo, eu sei que vai vir, eu sei que vai dar certo. Vai chegar o momento certo, eu sei disso. Uns dias depois que ele vendeu o carro, né, a gente estava lá em Foz do Iguaçu, ele foi numa concessionária lá, tinha um carro 0 km lá, coisa mais linda. Vamos comprar. Falei, sentamos eu e minha esposa, a gente foi, orou, não sentiu paz. Já podia ter vindo já com uns 15 dias ali vindo. Mas um carro que era bem mais caro. Ia dar uma apertadinha no nosso orçamento lá. Falei, não é a hora. E esperei com paciência no Senhor. 10 dias atrás, Deus me presenteou com uma bênção gigante. Que eu falo para as pessoas, ninguém entende o que eu sinto quando eu entro dentro dele. Hoje estava comentando comigo meu, falei,
explicando para ele, falei assim, ó, estava tomando uma água, falei assim, ó, essa água está muito gostosa, mas você não sabe o gosto que ela tem aqui, você pode imaginar. E é mais ou menos isso que eu estou sentindo, eu posso te passar, mas você não sabe o que eu estou sentindo aqui dentro. A felicidade, a alegria, a gratidão a Cristo por ter me concedido essa bênção. Glória a Deus. Antes de derrubar alguém, ele levará ao topo, porque a queda será grande. O diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga daqui para baixo. Por que ele levou lá em cima, né? Mais alto? O diabo vai tentar fazer isso com você, vai te levar lá na glória, lá em cima, porque quando ele está sob o domínio, a queda é gigante, ele vê você se esborrachar ainda mais. É dessa forma que ele age, e ele te dá, mas ele cobra um preço gigante por isso. Esse encurtamento que ele te dá muitas vezes é um preço absurdo. Então ele te leva lá em cima para derrubar lá embaixo. E Cristo não. Aos poucos você vai conquistando, com paciência, vai levando, vai crescendo cada vez mais. Amém. Qual a nossa arma contra, então? O que nós podemos aprender com tudo isso? Tem muitos mais ensinamentos nessa palavra, mas né, o que eu senti de trazer para a igreja hoje seria isso. Qual que é a nossa arma contra esses momentos? Revestivos do Espírito Santo. Como que eu me revisto do Espírito Santo, já? Né? Busco a Deus, hora de dia, de manhã, hora ao meio-dia, hora à noite. Né? Tenho todo momento em espírito de oração. Não é, às vezes está toda hora, glória a Deus pela rua, não. Na mente mesmo. Obrigado, Deus. Sou grato pelo dia de hoje. Obrigado pela noite de sono que o Senhor me deu. Obrigado por esse momento. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelo ventilador que eu tenho. Obrigado pelo ar-condicionado que eu tenho. Obrigado por esses detalhes. Obrigado. Sendo grato. Quando você começa o dia sendo grato a Deus, o dia já é diferente. Porque você já viu quantas vezes Deus fez naquele dia, no dia que passou, quanto você vai poder fazer ainda para você durante o dia. Então, essa constante oração, esse constante momento com Deus, você vai se revestindo do Espírito Santo. Né? A principal arma que Cristo usou, a palavra, está aqui. Nossa dedicação, nossos momentos que nós passamos, né, na Bíblia, aprendendo, vendo quantas coisas a gente pode usar, né, às vezes eu cito várias vezes, até meus amigos, né, penso que às vezes possa ser que eu sou chato, mas para cada conversa que a gente tem um versículo, tem uma história, tem um momento, né, eu até brinco com eles agora, assim, vou contar uma história. E baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. Porque aqui tem tudo que nós precisamos. Eu já preguei aqui várias vezes, aqui está o manual para a nossa vida. Né? E aqui Cristo nos ensinou como que você vence o teu inimigo. Que forma que nós vamos embater o diabo quando ele se apresentar para nós? Dessa forma, com a palavra, com a oração, revestido do Espírito Santo, meditando, como já falei, resistir ele e ele fugirá de vós. Tenha um propósito diante de Deus. Tenha um objetivo. Ele sabe que você é um escolhido, ele sabe que se você está aqui, ele vê que você está aqui, ele sabe que você é um escolhido por Deus e Deus vai te abençoar muito, você vai conquistar coisas e por isso ele vai fazer de tudo para tentar derrubar, mas você sabe que você tem um objetivo, você tem algo, você tem uma meta a ser buscada, né? Então e isso ele vai te abençoar, né? Então tem esse objetivo, tem esse, eu quero isso, né? Eu senti ali sobre o ITQ, né? Senti, faz, vocês têm que fazer. É um propósito, é um objetivo, Deus quer que vocês façam, né? Para ter essa obra aqui, né? Então vão e façam. Deus abençoe vocês que consigam fazer. Amém. Isso ali, como eu falei aquele dia para vocês, eu embaixo da igreja, falei assim, se precisar contar com a minha ajuda, eu estou disponível para ajudar. Mas tenha um propósito, tenha uma meta, tenha um sonho, tenha um objetivo e apresente diante de Deus, assim, Deus, eu quero isso. E continue buscando. Por mais que demore, leve um tempo, mas vai chegar esse tempo. Você vai chegar. No meio do caminho, se ele vir para o tempo para encurtar, não. Eu aprendi lá que o Satanás quer encurtar o tempo. E não é de Satanás que eu quero de Cristo. E o que mais é importante nós aprender aqui, que ele vai dizer assim, ó, e o diabo se afastou até o momento oportuno. O diabo não foi embora. Quando Jesus ganhou dele, vencia a batalha. Mas agora o diabo cai por terra. Não, ele se afastou.
Falei, opa, essa vez eu perdi. Mas até o momento oportuno. E a gente vai ver várias vezes durante o ministério de Cristo, Satanás em volta, se envolvendo na vida de Pedro, né? Se envolvendo na vida de Judas. Lá na cruz, nos últimos momentos de Cristo, aquele ladrão do lado lá falou, mas você não é o Filho de Deus? Naquele momento, você não é o Filho de Deus? Salva-te a ti, salva-te a nós mesmo. Então, a todo momento, Satanás estava tentando, ou usando o momento oportuno. É isso que nós temos que estar ligado, vigiando, porque esse momento oportuno pode acontecer. Mas como é que eu faço para ele não vir ou deixar? Evitar, diminuir essa vulnerabilidade, diminuir isso. Né? Como eu falei, você cuidando. Por quê? Abra a Bíblia lá e vamos concluir agora com esse versículo. Continuando no capítulo de Lucas, no capítulo 4, e o versículo 14. Ali, irmãos, eu achei fenomenal esse encerramento. Esse embate, esse momento épico que Jesus e o diabo, né, combateram ali. Jesus saiu, como sempre, vitorioso. 4,14. Olha o que ele diz assim, ó. E Jesus retornou para Galiléia no poder do Espírito Santo, e ali a sua fama saiu por toda a região ao redor. O que eu aprendo aqui? Jesus existiu, venceu, e ali o ministério dele explodiu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E ali eu digo para vocês, irmãos, resistam, vençam essa tentação, entendeu? Que aí o ministério, a vida de vocês também vai ganhar fama e poder em Cristo. Amém? Sou grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor me deu. A mãe vai vir aqui, né? Sou mais uma vez, irmã Sueli, obrigado, mãe, por essa oportunidade de estar aqui. Obrigado, Deus. Estamos felizes. Vamos orarmos. Se coloque de pé. Vamos agradecer esses ensinamentos de Cristo para nós. Esse momento que Cristo passou, que foi crucial para nós estarmos aqui hoje. Ele venceu Satanás. A Bíblia vai dizer assim que por um homem o pecado entrou no mundo, né? No jardim do Éden, mas por um homem a salvação entrou no mundo. Porque ele nunca pecou, em nada ele errou, em nada ele pecou, por isso a salvação chegou até nós. É isso que é importante nós sabermos. Foi por causa desse momento, que a partir desse momento nós herdamos a salvação. Amém? Senhor meu Deus, sou grato a Ti, Senhor Deus. Eu Te louvo, meu Pai querido, por este momento. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande ensinamento que o Senhor nos deu hoje. Oh, Pai querido, santo é o Teu nome, Senhor, Deus e poderoso, Deus de toda glória, de todo poder. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter vencido por nós. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter nos ensinado a como vencer, Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus Cristo, pela sua resistência, pela sua força neste momento, que eu sei, Senhor, que o Senhor passou fome, mas o Senhor resistiu bravamente. Obrigado por isso, Senhor Deus. Somos gratos, Senhor Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti por isso, por essa sua força, Pai querido. Pedimos a Ti, Espírito Santo, nos envolve, nos dá essa força também, Espírito Santo. Nos dá essa força, nos envolve também, nos fortalecendo nesse momento, Senhor Deus. Aqueles momentos que nos tornamos vulneráveis, Pai, vem nos fortalece, Pai, vem nos guarda, Pai, vem nos cuida, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos a vencer a tentação, Senhor Deus. Oramos, pedimos a Ti, Espírito Santo. Necessitamos a cada momento da Tua presença, Senhor Deus. Sem Ti não somos nada, Pai querido. Assim oramos esta noite, repreendemos todo o mal, toda ação do inimigo, Pai querido. Oramos a Ti, bendizendo o que é santo, Pai. Assim a nossa oração é hoje, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Graças nós Te damos. Amém? Amém? Glória a Deus. Obrigado.